Olá, doutoras! Olá, doutores! Voltamos então aqui no nosso segundo bloquinho. Vamos continuar a falar sobre as invalidades do negócio jurídico, agora em uma outra perspectiva. Porque no primeiro bloco, nós dedicamos a estudar as invalidades, ou seja, o plano da nulidade e da anulabilidade, em sua perspectiva mais geral, mais genérica. Vimos, por exemplo, que o plano da invalidade, ele é o segundo plano de Ponte de Miranda, né, da teoria pontiana, da escala pontiana, e pode, a depender do grau do vício maculado ali existente ali, nós podemos ter uma nulidade absoluta ou nós podemos ter uma nulidade aí relativa. Pois bem, partindo para esse ponto, agora no nosso segundo bloco, eu vou deixar aqui direcionado para vocês para que nós analisemos de forma específica e detalhada as questões dos defeitos do negócio jurídico. E aí, para começar, a gente já tem que ter uma noção, vou projetar aqui nosso primeiro slide, a gente já tem que ter uma noção que quando a gente fala em vício ou defeito do negócio jurídico, esses vícios ou defeitos, eles se subdividem em duas espécies. A primeira em vício de consentimento e a segunda em vício social. A diferença entre um e outro está no conflito, está basicamente no conflito existente entre o que você quer falar com o que você deseja. No vício de consentimento, este equilíbrio entre a manifestação de vontade e o âmago do indivíduo, ele está em desequilíbrio. Geralmente, a manifestação de vontade não casa com o que o indivíduo quer. Daí, nós temos, então, o vício. Já no vício social, não existe esse desequilíbrio entre o que eu quero e o que eu falo. Na realidade, o que eu quero e o que eu falo está em plena consonância. O que vai resultar aí é um problema mais grave. Por quê? Entre o que eu quero e o que eu falo, existe o objetivo de causar prejuízo a terceiro. Daí porque, então, nós falamos, nessa perspectiva, em vício social. Tá? Então, esse é nosso primeiro ponto de partida que a gente tem que entender. Os vícios de consentimento, como estão aí no texto, são vícios internos, enquanto que os vícios sociais são vícios externos. Quando há o desequilíbrio entre o que eu desejo e o que eu falo, existem teorias que nascem para explicar e para identificar quem vai ter essa sobrevalência. E aí a nossa primeira teoria, nós temos a teoria da vontade real, que diz o seguinte: havendo conflito entre o vício de consentimento e o que se fala, deve-se prevalecer a vontade real, ou seja, a intenção do indivíduo. Porque o que ele quer é exatamente a vontade real dele e não necessariamente do que ele fala. A gente tem críticas a esse ponto porque é uma perspectiva muito subjetiva, o que pode resultar aí em certa insegurança jurídica. Porque o eu, né, o âmago interno do indivíduo, ninguém consegue chegar lá e pegar e dizer, olha, na verdade você queria exatamente isso. Então a gente entra num ponto de instabilidade e desequilíbrio bastante sensível. Por conta disso, surge uma teoria diametralmente oposta, que é a teoria da declaração, que, buscando garantir a segurança jurídica que era mitigada na teoria da vontade real, eles acabam dizendo o seguinte, que, havendo conflito entre o que se espera e o que se manifesta, o que deve prevalecer é o que se manifesta. Então, aí, a gente tem a perspectiva da exteriorização. Tá? Então, veja que são teorias completamente diversas. Críticas também existem para essa teoria da declaração, que dizem que ela, na verdade, acaba limitando a autonomia do próprio indivíduo. E aí, para resolver essas críticas, surge a teoria da responsabilidade, que busca harmonizar as duas teorias, mas ela coloca o elemento subjetivo de culpa, pois, havendo culpa ou dolo do próprio declarante, você aí responsabiliza. A crítica existente sobre essa teoria significa dizer que ela só se preocupa com um lado da relação jurídica. E aí surge, então, uma teoria mais recente, que é a teoria da confiança, que diz que, havendo descompasso entre a vontade real e a íntima, somente ocorrerá invalidade do ato sempre quando se comprovar não haver conhecimento por parte do destinatário do fato. Então, aqui, você coloca a perspectiva da boa-fé, elemento bastante importante no traço. Então, veja que todas as teorias
elas tentam regularizar esse ponto de divergência entre a manifestação de vontade e a manifestação real. Temos aí a teoria da declaração, como eu falei, e a teoria da confiança. E aí, como é que o código se posiciona? Pessoal, o código apresenta textos que trazem as duas teorias. A maioria da doutrina diz que o código hoje adota a teoria da confiança. Adota a perspectiva da teoria da confiança, até porque nós temos a convalidação dos negócios jurídicos e ela permite essa aplicabilidade, o que não se permitiria na teoria da declaração, porque se eu declaro algo, eu não posso converter para outra coisa, né? A minha declaração é naquele sentido, e naquele sentido deverá, então, assim permanecer. Pois bem, feita esta análise, daqui a pouco eu volto, deixa eu voltar aqui grandão, feita essa análise inicial e essa análise preliminar, nós vamos passar agora a analisar os vícios de forma super detalhada. Ou seja, nós vamos olhar cada um dos vícios. E vamos começar pelo mais simples dele, que é o erro. O erro, pessoal, nada mais é do que o conhecimento desvirtuado, distorcido da realidade. Tá? O erro é um entendimento específico, em descompasso com a realidade, voltado para o negócio, mas ele é provocado pelo próprio indivíduo. Isso é interessante para que nós não misturemos erro com dolo, tá? Para que nós não causemos aí uma certa confusão entre erro e dolo. O erro, a pessoa, ela própria, se engana quanto à realização do negócio. O dolo, não. O dolo tem um outro elemento aí dentro. A doutrina, ela vai mais a fundo e detalha a perspectiva diferença entre erro e ignorância. Sendo que o erro, como eu falei com vocês, é a percepção equivocada especificamente do trato negocial. O indivíduo, ele reconhece e ele tem um discernimento de tudo aquilo que o cerca, mas ele se equivoca na percepção do trato negocial, especificamente do trato negocial. Na ignorância, esse desconhecimento, esse descompasso é do todo, tá? É do todo, é do genérico. Então, a ignorância, ela é mais ampla do que o erro, certo? Então, a gente tem que ter essa noção para que a gente identifique e faça aí a diferenciação. Não é qualquer erro que vai acabar resultando na invalidade do negócio jurídico. Longe disso. O artigo 138 do Código, ele nos diz que o erro tem que ser substancial. O erro substancial é aquele erro que ele é tão importante, o elemento, né, a condução equivocada da percepção da realidade é tão importante para um negócio que se não houvesse esse equívoco, o negócio não seria celebrado. Então não é qualquer erro, é um erro que atinge o coração do negócio jurídico. Daí a gente chamar de erro substancial. Inclusive, se esse erro for feito por meios interpostos, como ele é tão fundamental para o código, para o negócio, os efeitos no negócio são os mesmos do erro direto. Em resumo, tanto faz se o erro é provocado pelos próprios negociadores ou por meios interpostos. Se é um erro que conduz ao equívoco das partes, e isso afeta a própria substância do negócio, esse negócio jurídico será anulado. Tá? Nós temos aí a configuração, então, do erro. Mas pode ocorrer situações em que haja um erro que não seja fundamental para um negócio jurídico. Não seja um erro que a gente chama de erro substancial. A doutrina, nesse caso, qualifica o erro como erro acidental, tá? Que é chamado, então, de um erro acessório, um erro secundário. Tá? Um erro acessório, um erro secundário. Na perspectiva do Instituto do Erro, a gente vai ver um pouquinho mais à frente vamos confirmar um pouquinho mais à frente o que eu estou falando. O erro acidental, ele não causa nenhuma consequência para o negócio jurídico. Você simplesmente conserta o erro e o negócio flui.
Tanto assim que o artigo 143 do Código nos diz que o mero erro de cálculo não invalida o negócio jurídico, cabendo apenas a sua retificação da declaração de vontade. Seria aí, então, um erro material. A gente tem umas discussões bastante interessantes no mundo prático, que não nos cabe aqui mergulhar, como, por exemplo, a troca da cilindrada do carro, né? A percepção equivocada da cilindrada do carro. Alguns tribunais dizem que isso é um erro acidental, pouco importa. Mas a gente não pode negar que muitas vezes nós compramos um carro especificamente por causa da cilindrada, da potência do motor. Então veja que, academicamente, é muito tranquilo a gente diferenciar o erro substancial do erro acidental. Mas na prática, esse assunto dá pano para manga. Como você está aí batalhando para o concurso, certamente, quando você estiver atuando, você vai ter situações bem interessantes envolvendo a questão do erro. Mas você, Salomão, me falou que o erro tem que ser substancial. Perfeito. O erro tem que atacar, então, o coração do negócio jurídico. Ideal. Legal. Mas o que seria esse erro substancial? Né? Qual é o elemento do erro substancial que nós podemos utilizar para identificar a sua ocorrência? Eu vou trazer aqui para vocês no nosso slide. Veja, o erro ele será substancial em 4 perspectivas, tá? O erro será substancial em 4 perspectivas. A primeira delas, o erro em negócio, que é aquele erro que recai sobre a natureza do negócio. Ou seja, alguém que realiza um negócio jurídico, mas na realidade busca outra avença. Então, o foco do erro aqui é especificamente o negócio jurídico. Nós temos aqui o erro in corpore, que não atinge o negócio jurídico propriamente dito, mas atinge o objeto do negócio jurídico, atacando a sua qualidade e sua quantidade. É o denominado erro em substância, tá? Erro em substância. Nós temos também um terceiro elemento, que é o erro em razão dos próprios celebrantes, que aí seria o erro em pessoa, ou erro in persona. E nós temos, por fim, a nossa quarta hipótese, que seria, então, o erro in juris, que é o erro quanto à contrariedade com a norma. A gente não tem a percepção que há uma contrariedade da norma naquela situação. Veja que os 4 elementos apresentados aqui pelo artigo 139 do nosso Código Civil, ele nos conduz a uma ideia de erro substancial bastante evidente. Por quê? Porque ele ataca, primeiro, o próprio negócio, depois ele ataca a substância do negócio, e aí depois ele ataca as pessoas do negócio, para depois ele atacar o conflito do negócio com a legislação. Ou seja, ele abarcou todas as hipóteses. Não existe, na minha visão, nenhuma outra. Tá? Mas o assunto do erro não é um assunto tão simples assim. A doutrina apresenta alguns pontos de insurgência contra o posicionamento do doutrinador, porque ele diz no artigo 138 o seguinte, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem por erro substancial que poderiam ser percebidos por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Aí autores como os professores Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo, eles apresentam ponto de insurgência contra essa parte final, que é a percepção da diligência normal, porque, ora, se é possível perceber por diligência normal, por que a pessoa praticou o erro? E aí eles falam, ora, entre aspas, se a pessoa percebesse não praticaria o ato, pois se o praticasse incorreria em erro grosseiro, inexcusável e imperdoável. Seria um verdadeiro nonsense imaginar que a norma pudesse admitir alguém perceber o erro e ainda assim praticar o negócio. Por conta disso, o enunciado número 12 da Jornada de Direito Civil diz que na sistemática do artigo 138 é irrelevante ser ou não excusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio aí da confiança. Ou seja, a corrente majoritária do direito civil não exige que o erro seja excusável, até porque seria meio ilógico, e a gente segue aí o pilar da boa-fé, o pilar da eticidade.
Legal? Bom, trabalhado com erro, nós vamos agora, então, caminhar para o nosso segundo defeito do negócio jurídico, que é o dolo. O dolo, pessoal, ele tem uma peculiaridade bastante interessante quando comparado ao erro. Tá? O erro foi nosso primeiro, você vê que é a percepção equivocada, distonante da realidade pelo próprio indivíduo. No dolo, também há uma dissonância entre a realidade e o negócio. Porém, esse desequilíbrio ele é causado por uma terceira pessoa, ele é causado por outrem, não pelo próprio indivíduo. É alguém que induz maliciosamente a uma pessoa a celebrar um negócio jurídico com o intuito de prejudicá-lo. Veja que no conceito do dolo apresentado aí, você tem a intenção de prejudicialidade. Porém, não é necessária a identificação do dano. Tá? Para que se identifique o dolo, não é preciso identificar o dano. Basta que tenha a conduta e tenha a intenção, a condução, né, ao posicionamento equivocado e a intenção de prejudicá-lo. Quando a gente fala em dolo, nosso sistema entende a existência de dolos malos, que seria esse, e a existência de dolos bônus. O dolos bônus, pessoal, é sempre aquele utilizado nas propagandas. É muito tranquilo a gente ver a ideia do dolos bônus. Aí, o dolos bônus, ele não tem a perspectiva de prejudicar ninguém. Na verdade, o dolos bônus, ele tem uma intenção de valorizar características específicas do negócio jurídico. No mundo da propaganda, isso é muito tranquilo. Veja, olha o meu telhado como tá. Quantos shampoos vocês acham que eu devo ter usado contra a queda de cabelos? E as propagandas diziam, olha, usa esse shampoo, seu cabelo nunca mais vai cair, você vai ficar com o cabelo no ombro, olha, você vai ficar aí com madeixa, com franja. Nada disso aconteceu. Você está querendo me dizer que ele me enganou? Não. Aquele produto, efetivamente, ele funciona daquela forma para algumas pessoas, mas não de forma genérica. Até porque o meu problema é genético. Papai também é carequinha. Tá? Então, isso é um dolos bônus. A gente tem que tomar cuidado com os dolos bônus com a ideia de propaganda enganosa. Afinal de contas, o artigo 37 do CDC proíbe a perspectiva aí da nossa propaganda enganosa. Então, temos que tomar bastante cuidado, porque a linha é muito tênue entre o dolos bônus e a propaganda enganosa. O dolo que a gente está falando aqui é o dolos malos. Tá? O dolo que causa o vício de consentimento é o dolo malos. O dolos bônus, não. E a propaganda enganosa gera pleito indenizatório. Ora, os negócios jurídicos são anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Então, veja, a perspectiva é a mesma do negócio jurídico. Seria aí um dolo substancial, vamos dizer assim, né? Um dolo que está ali enrustido, incrustado no próprio negócio jurídico. Temos, assim como acontece com o erro, nós temos também o dolo acidental, que está aí no 146 para vocês. Veja um detalhe. No dolo acidental, ele não invalida o negócio, porque o dolo tem que ser substancial. Mas ele obriga ao pagamento de perdas e danos. Ele nos obriga a receber perdas e danos, a pagar perdas e danos. Tá? Se você for comparar o dolo acidental com o erro acidental, você vê que o código trabalha com formas diversas. Por quê? No erro acidental, não existe consequência nenhuma. O erro acidental, você conserta o erro e segue o negócio. No dolo, você segue o negócio, analisa e se houver perdas e danos, você é obrigado, então, a custear. O tratamento é diferenciado, tá? Não caiam nessa pegadinha, por favor. Assim como acontece no erro, a gente aqui também tem o dolo, né, de forma interposta. Então, pode ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter o conhecimento. Então, veja, o dolo provocado por terceiro, ele é anulado se você tem aí a perspectiva subjetiva. Aquela pessoa que foi beneficiada tem o conhecimento da prática desse dolo de terceiro? Tem. Então vai ser anulado. Caso ele não tenha conhecimento,
Ainda que subsista o negócio, o terceiro responderá por perdas e danos. Então, a linha de raciocínio é a seguinte. Tem um negócio jurídico e esse dolo é provocado por terceiros, tá? Se quem foi beneficiado com a realização do negócio jurídico tinha conhecimento da conduta do terceiro, trabalhou em conluio ou qualquer coisa do tipo, o negócio jurídico é anulado. Se não tinha conhecimento, reina a boa-fé. Então o negócio jurídico flui. Mas o terceiro deve indenizar aquele que foi enganado. Então veja que o sistema ele trabalha com vertentes diferentes. Tem conhecimento, anula. Não tem conhecimento, inverte. Tá? Paga a indenização por perdas e danos. Agora, olhe esse aqui. O dolo do representante legal, então não é um terceiro, é um representante legal, é uma pessoa específica determinada pela legislação, de uma das partes, só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, então não é mais legal, é convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Olha que interessante aqui no 149, a gente tem dois tratamentos diferentes. No 148 é terceiro, tá? 148 é terceiro. No 149 a gente tem um representante legal. Por exemplo, o curador é um representante legal. Se o dolo for praticado por ele, o representado somente responde até onde lhe foi beneficiado. Então há uma cláusula aí, há um limitador, né? Somente responde até onde lhe foi beneficiado. Já se esse representante for o convencional, contrato de mandato, por exemplo, se for o convencional, a responsabilidade do representado será integral e solidária. Olha como amplia. Quando você faz o acordo de vontade, olha como amplia. E isso tem uma razão de ser, pessoal. Deixa eu voltar grandão aqui. Eita, meu Deus do céu, lá vamos nós com 22 minutos já. Isso tem uma razão de ser. Por quê? Porque se você aí leva um pouco de carga por ter feito uma escolha mal feita. Então aí o código impõe para você uma situação mais complexa. 150, se ambas as partes procederam com dolo, ninguém vai aproveitar. Isso é lógico, isso é razoável. Adiantando aqui o nosso tempo, já que a gente está chegando já ao final, nós vamos falar da coação. E aí, ao contrário do erro e do dolo, não há na coação nenhuma imputação equivocada. Na verdade, há uma pressão física ou psicológica que é exercida sobre o indivíduo para forçá-lo a adotar um posicionamento que não seria o posicionamento que ele queria. Veja que aqui o indivíduo ele tem a consciência de que ele está adotando um posicionamento que é um posicionamento que ele não queria, mas ele também tem a consciência de que ele está fazendo isso por uma pressão que ele está sofrendo, física ou psicológica. E aí, com base nisso, a coação ela é dividida em duas modalidades, a via absoluta ou física e a via relativa ou moral. Na via absoluta ou física, como o próprio nome já diz, existe a imputação de força física. Nesse caso, a manifestação de vontade do indivíduo nem existe. É de tal forma que a coação, que a manifestação de vontade do indivíduo não existe. Nós temos também a modalidade relativa, que é a psicológica. É nesse caso que há a anulabilidade do ato. Na coação absoluta, não. Na física, sim. Tá? E aí, a coação relativa tem que ter a causa do ato, tem que ser a causa do ato, tem que ser grave, injusta e iminente ou atual. Tá? 4 elementos, então, 5 elementos para a gente identificar a coação relativa ou moral. Ser a causa do ato, ela tem que ser grave, injusta, iminente, atual e causar prejuízo. Você tem que procurar esses 5 elementos. Causa do ato, grave, injusta, iminente ou atual e ameaçar de prejuízos. Legal? Bom, assim como ocorre no dolo, na coação também não se faz necessário que haja a prejuízo, tá? Não se faz necessário que ocorra o
prejuízo. E aí veja o que é que diz o artigo 151. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incute ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ou aos seus bens. Legal? Então veja que a questão da coação, ela não precisa trabalhar com o prejuízo, mas apenas com o temor. Só que a gente viu que o erro, ele pode ser feito por terceiro, o dolo, ele pode ser feito por terceiro. E a diferença do erro para o dolo é que no dolo tem perdas e danos. E na coação, será que é possível também fazer por terceiro? Sim, é possível fazer por terceiro. Olha aqui, ó. O dolo por terceiro anula o ato em face de quem aproveita, se soubesse ou devesse saber. Mantém o ato para quem aproveita, se não souber. E é o terceiro, nesse caso, apenas responde. A coação por terceiro anula o ato em face de quem aproveita, se soubesse ou devesse saber. Responde solidariamente com o terceiro. Mantém-se o ato, se o beneficiado não soubesse, e apenas o terceiro responde. Então, assim, tem um caminho bastante próximo, tá? A diferença é que se quem soubesse, devesse saber, responde aqui solidariamente o que acontece aqui, e aqui também perdas e danos, então ele é muito semelhante um ao outro, tá? O posicionamento é muito semelhante um ao outro. Caminhando, vamos então agora chegar na lesão. E aí, a lesão, pessoal, a lesão é muito na prática, a gente traz muito ele próximo para o estado de perigo. Mas a lesão ocorre quando alguém está em uma premente necessidade, por inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional com o valor da prestação oposta. Seria aquele caso clássico de alguém que vai fazer a troca, eu, por exemplo, que não entendo nada de carro, vou fazer a troca de um componente do carro. Eu não entendo, preciso fazer aquilo com urgência, vai lá, uma vela, uma válvula lá do carro quebrou e eu estou em um lugar, uma cidade, outra, voltando para casa. Então eu preciso trocar isso o mais rápido possível e não tenho a experiência do valor. E aí, então, ele apresenta para mim um valor desproporcional. Tá? Nós temos aqui, então, um elemento subjetivo, que é a necessidade e a inexperiência, e a gente tem o elemento objetivo, característico da lesão, que é a desproporção do valor da prestação oposta. Tá? Não se fala em dolo de aproveitamento, ou seja, pouco importa se o agente sabia ou não da inexperiência do outro. Tá? A gente não fala em dolo de aproveitamento, pois nesse caso a lesão ela é objetiva. Nas hipóteses do artigo 157, pode o lesionado optar por não pleitear, teoria da conservação dos negócios, o negócio jurídico, deduzindo, desde logo, pretensão que com vista à revisão judicial do negócio por meio de redução do proveito lesionador. Então você pode ajustar o negócio jurídico sem necessariamente anular. 140, né? O 410. A inexperiência a que se refere o 157 não deve necessariamente significar imaturidade ou desconhecimento em relação à prática do negócio em geral, podendo ocorrer também quando o lesado, ainda que estipule o contrato costumeiramente, não tenha conhecimento específico sobre o negócio da causa. Foi exatamente o exemplo que eu falei aqui com vocês. O carro causou algum problema, eu não tenho conhecimentos muito de carros, então eu não sei como manejar aquela situação específica. Tá? A lesão ela não pode, a premente necessidade não pode ser presumida, tá? A lesão acarretará a anulação do negócio jurídico quando verificada na formação deste, a desproporção manifesta entre as prestações assumidas pelas partes, não se presumindo a premente necessidade ou a inexperiência. Então, na prática, vocês têm que comprovar a questão da premente necessidade e da inexperiência, tá? Aqui, mais uma vez, falando do princípio da conservação e da revisão. Certo, pessoal? Vamos, então, agora entrar no estado de perigo, que eu falei com vocês que é muito próximo da lesão, mas, logicamente, ele tem características bastante específicas.
E aí, no estado de perigo, nós temos... configura-se estado de perigo quando alguém premido de necessidade de salvar-se, veja que aqui tem uma questão de manutenção, né, de integridade, salvar-se a você ou salvar a si próprio ou a sua família de grave dano conhecido pela outra parte, então tem grave dano conhecido pela outra parte, assume a obrigação excessivamente onerosa. Assume a obrigação excessivamente onerosa. Veja que o parágrafo único ele também aumenta o leque de pessoas que justificam a lesão, só que ele faz uma ponderação, que ele diz o seguinte, que se a pessoa não pertencer à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Quando ele pertence à família do declarante, a gente tem aqui o elemento subjetivo, então o juiz não analisa, tá? O critério aí é fazer parte da família. E a obrigação excessivamente onerosa é o requisito objetivo, tá? É o requisito objetivo. Bom, os vícios, a lesão, o estado de perigo, ela tem características muito próximas também e podem ser aplicados elementos que se vinculam ao próprio estado, à própria lesão. Dito isso, a gente está no finalzinho, vamos entrar então nos nossos vícios sociais, vamos trabalhar aqui com 2 elementos dos vícios sociais, e aí nós temos a fraude contra credores, tá? Que a fraude contra credores é uma das modalidades de fraude do devedor, e aí a gente ainda tem a fraude à execução, que é muito mais grave, tá? E a fraude contra credores, ela ocorre quando o patrimônio do devedor é ilicitamente alienado. E a gente tem que ter, na hora de você decidir, você tem que ter a identificação de 3 elementos. Que elementos são esses? A anterioridade do crédito, o evento damine e o concilius fraude. Ou seja, o crédito tem que ser anterior à venda, a gente tem que ter o dano, o prejuízo, e a gente tem que ter a intenção de fraudar. E esses requisitos aí, como vocês estão vendo, são cumulativos, pessoal. Eles são cumulativos. Então, anterioridade do crédito, evento damine e concilius fraudes. Juntando esses 3... Deixa eu voltar grandão aqui. Juntando esses 3... Cadê meu mouse? Ixi, meu mouse sumiu. Juntando esses 3, nós, então, conseguimos chegar aí à identificação da fraude contra credores, tá? Da fraude contra credores. Vou falar aqui para vocês, mas vou abrir aqui mais um slide que tem algumas informações interessantes para que depois a gente possa passar já para a ideia de simulação. Nos vícios sociais, eles são presumidos nos negócios jurídicos gratuitos, tá? O concilius fraude é presumido, afinal de contas, alguém que dilapida o seu patrimônio em prol de uma outra pessoa sem ter nenhum benefício, a gente pode fazer aí uma ideia de presunção de fraude. Nos negócios jurídicos, essa má-fé, ela, em regra, tem que ser comprovada. Mas, se você demonstrar o potencial conhecimento da ideia do concilius fraude, você já pode aí atacar. Nos negócios onerosos, também se houver insolvência, né, se havendo insolvência notória e conhecimento da outra parte, ou o pagamento antecipado de um dos credores, ou outorga da garantia de dívida para um dos credores, nós temos aqui também uma presunção de fraude contra credores. Aqui, são igualmente anuláveis os contratos onerosos de devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida por outro. E aí o 162 e o 163 falam exatamente do que está aqui no nosso terceiro parágrafo, tá? Para a gente finalizar agora, e passou super rápido essa aula, eu digo para vocês, inclusive, que nosso material está um pouco maior do que o que eu estou falando aqui na aula, a gente tem que falar de simulação. E a simulação é uma declaração enganosa. A parte sabe exatamente o que deseja, enganar a vítima pelo meio ardil, mediante a declaração enganosa. A simulação, a parte, ela acaba alcançando um efeito diverso daquele a qual consta no negócio, tá? Você faz um negócio jurídico
pretendendo alguma coisa, que diz A, mas você pretende B. Na simulação, ela é sempre bilateral, porque são duas pessoas tentando enganar uma terceira pessoa. E aí, dentro da simulação, cabe aqui chamar a atenção para vocês que a gente tem duas classificações. A simulação absoluta, que é aquela simulação que ocorre quando as partes não buscam efetivamente produzir o negócio jurídico que está sendo celebrado, ou seja, aquele negócio jurídico é uma máscara total, né? Você não quer nada daquilo que está acontecendo. E a simulação relativa, que é chamada de dissimulação, que ocorre quando um dos contratantes celebram um negócio jurídico, que será simulado para esconder um outro negócio jurídico, que o dissimulado, tem efeitos jurídicos proibidos em lei. Então veja que a gente tem aqui dois vícios, tá? A simulação absoluta, você faz um negócio jurídico que não serve para nada, na verdade é só enganar mesmo, e o outro, o relativo, o negócio jurídico que você fez, serve para ocultar um outro negócio jurídico. Nesse segundo caso, você anula o negócio jurídico simulado e mantém os efeitos do dissimulado. Eu vou projetar aqui para vocês, para a gente terminar, um pequeno quadro com o resumo da diferença entre a simulação absoluta e a simulação relativa. Está aqui na tela para vocês, ó. Simulação absoluta e relativa. Não há nenhum negócio jurídico realizado na verdade. A relativa, o objetivo da realização do negócio jurídico é acobertar outro proibido por lei. Nesse, há uma situação jurídica irreal na absoluta. O negócio é substancialmente ineficaz e absolutamente nulo. Aqui há dois negócios, o simulado e o dissimulado, sendo o último real. Aqui tem a invalidade total do ato, aqui tem a nulidade apenas do negócio que seria simulado, tá? Eu vou consertar. Do negócio simulado, substituindo o que dissimulou, se for válido. Aqui gera nulidade absoluta, na simulação absoluta, aqui gera nulidade relativa. Legal, pessoal? Infelizmente, nosso prazo já acabou, estamos com 37 minutos já. O pessoal aí da técnica da Trino vai reclamar comigo, mas graças a Deus chegamos ao final. Espero ver vocês então aí numa próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.